Imagine viver em um mundo onde a fé orienta todas as decisões. Agora, imagine que essa fé leva milhares de pessoas a atravessar continentes inteiros para lutar em uma guerra. Foi isso que aconteceu nas Cruzadas. Mas será que essas guerras eram apenas religiosas? Ou existiam outros interesses por trás? É isso que vamos investigar hoje. Agora pensa comigo, você sairia da sua casa para atravessar outro continente e lutar em uma guerra só por causa da sua fé? Parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu nas Cruzadas. Vamos começar com uma pergunta importante. Por que alguém atravessaria milhares de quilômetros para lutar em nome da fé? Será que era apenas uma missão religiosa? Ou havia interesses como poder, riqueza e prestígio? Ao longo da aula, tente pensar nisso como um historiador, questionando, investigando e interpretando. Mas foi exatamente isso que aconteceu nas Cruzadas. Como historiadores, a gente não aceita respostas simples, então guarda essa pergunta. Era só religião? Ou tinha interesse por trás? As cruzadas aconteceram em um contexto muito específico da Idade Média. A Europa era feudal, com uma sociedade hierárquica dividida entre senhores e servos. A Igreja Católica tinha enorme poder, influenciava reis e também a forma como as pessoas pensavam. E Jerusalém, cidade sagrada para cristãos, estava sob domínio muçulmano. Esse cenário ajudou a criar tensões e também justificativas para a guerra. As cruzadas foram expedições militares organizadas pelos cristãos europeus. O objetivo principal era reconquistar Jerusalém, considerada a Terra Santa. Essas expedições eram incentivadas e lideradas pela Igreja. Mas atenção, não eram apenas guerras religiosas. Elas envolveram diferentes interesses, políticos, econômicos e sociais. Tudo começou em 1095. No Concílio de Clermont, o Papa Urbano II fez um discurso convocando os cristãos para uma guerra santa. Ele prometeu algo muito poderoso, o perdão dos pecados para quem participasse. A multidão respondeu com um grito: Deus quer! Esse momento marcou o início das cruzadas. Resumo rápido, igreja muito poderosa, Europa organizada em feudos. E uma cidade sagrada fora do controle cristão. Esse é o cenário das cruzadas. Imagina ouvir isso no meio de uma multidão. Se você lutar, em seus pecados serão perdoados. Na Idade Média, isso era extremamente poderoso. Aqui está o mais importante. Não é só entender o que foi dito, é entender por que foi dito e para quem. Essa guerra que parecia santa foi extremamente violenta. Agora vamos pensar como historiadores. A frase Deus quer parece simples, mas revela muito. Ela usa a religião para justificar a guerra, apela para a emoção das pessoas e transforma a violência em algo considerado correto. Mas será que todos acreditavam nisso da mesma forma? Ou essa linguagem também servia para convencer e mobilizar a população? Essa é a importância de analisar fontes históricas. Essa guerra que parecia santa foi extremamente violenta. Discurso religioso, prática brutal. Cada grupo estava ali por um motivo diferente. E isso muda completamente a forma de entender as cruzadas. Na história, quase nunca existe uma causa única. As cruzadas misturam fé, poder e dinheiro. A primeira cruzada começou em 1096. Os cruzados enfrentaram uma longa e difícil jornada, atravessando territórios desconhecidos. Passaram pela Anatólia, enfrentaram batalhas como o Cerco de Antioquia e, em 1099, conquistaram Jerusalém. Mas essa conquista foi extremamente violenta, com massacres de civis. Isso mostra que a realidade era muito mais dura do que o discurso religioso sugeria. As cruzadas envolveram diferentes grupos sociais. Os nobres buscavam terras e prestígio. Os camponeses viam uma chance de mudar de vida. Os reis queriam expandir seu poder e os comerciantes buscavam novas oportunidades de negócio. Ou seja, nem todos estavam ali apenas pela fé. As cruzadas são um ótimo exemplo de como religião e poder estavam conectados. A fé mobilizava as pessoas, mas também era usada como ferramenta política. A igreja ampliava sua influência, os reis fortaleciam sua posição e os comerciantes expandiam seus interesses. Na história, raramente existe apenas uma causa. As cruzadas tiveram consequências importantes. Elas ajudaram a reabrir rotas comerciais entre Europa e Oriente. Trouxeram novos conhecimentos, produtos e ideias para os europeus. Também contribuíram para fortalecer os reis e enfraquecer o sistema feudal, ou seja, ajudaram a transformar a sociedade medieval. Agora voltamos à pergunta inicial. As cruzadas foram apenas guerras religiosas? Ou envolveram interesses como poder, riqueza e influência? Pensar nessas questões é essencial para compreender a história de forma crítica.
história, quase nunca existe uma causa única. As cruzadas misturam fé, poder e dinheiro. Essas mudanças vão ajudar a transformar a Europa. O mundo medieval começa a mudar aqui. Então volta para a pergunta inicial. Foi só religião ou tinha interesse? Se você respondeu os dois, você já está pensando como historiador. Entender história não é decorar fatos, é aprender a questionar o passado. As cruzadas foram um fenômeno complexo. Misturaram fé, política e economia, geraram conflitos intensos, mas também transformações duradouras, e mostram que o passado não pode ser explicado de forma simples. Entender a história é investigar, questionar e refletir.